dia, oitavo ano, tudo bem? Espero que sim. Pessoal, então, lembrem, hoje dia 23, segunda-feira, né? Dia de segunda chamada. Aqueles alunos que não se organizaram ainda, né? Dá tempo de vocês conversarem com a Corte ainda. Outra coisa, hoje é o último prazo para estar enviando as tarefas atrasadas, né? São várias tarefas e vários alunos. Então, caso você ainda não tenha enviado o arquivo, por favor, hoje é o último prazo. Beleza? Não esqueçam lá. Olha lá, o prof deixou certinho os nomes de quem está com a atividade atrasada e quais são as atividades. Óbvio que você vai ter que entrar lá no sistema, lá na plataforma, abrindo aula por aula para ver qual das atividades você entregou. E detalhe, né? Tem algumas atividades que a prof devolveu, porque teve aluno que concluiu a atividade sem anexar, tá? Sem colocar a tarefa lá. Beleza? Verifiquem lá, ok? Hoje nós continuamos a nossa análise, então, do capítulo 18, Segundo Reinado. E hoje a gente vai ver um pouquinho sobre a economia do Segundo Reinado, tá? No nosso Segundo Reinado, então, houve uma ascensão, né? Apareceu, ascendeu, surgiu aí, digamos, né? O café como principal produto de exportação brasileira, tá? Esse café, ele tinha uma estrutura, né? Era monocultura, era escravista, tá? E foi lá no período colonial e depois da independência ainda continuou se mantendo como, né, o produto-chefe aí. Só que a partir de 1850, quando ocorre a proibição aí do tráfico negreiro, as coisas começam a mudar em relação ao café, tá? Então, as coisas não continuam mais do jeitinho que elas eram, ok? Na página 188, vocês têm lá que apesar, né, da proibição do tráfico negreiro, as pessoas escravizadas, elas continuavam trabalhando nas lavouras de café e, né, então contribuindo para o plantio, para o cultivo, para a colheita do café e tal, né? Mas ele já estava assim de forma inexpressiva, digamos assim, tá? E aí ele adquire a centralidade da economia brasileira a partir do século XIX, tá? Vocês têm uma tabela que eu gostaria que vocês acompanhassem, peguem o livro aí e acompanham lá. Brasil, exportação de mercadorias, porcentagem do valor dos 8 produtos principais sobre o valor total da exportação. Então, lá, 85%, né, por cento, lá em 1820, 1830. Então, o café, ele é baixo aí, ó. Você tem o açúcar muito mais alto, você tem o algodão mais alto, couro e peles praticamente na porcentagem do café lá, ó, 18,4. Na década seguinte, o café já começa a aumentar. Observem lá, foi para 43 e o açúcar já começa a decair, couro e pele decai, algodão decai. Tá? Na década de 50, 41,4%. Tem um pouquinho de aumento do café, as outras vão se estabilizando aí. 1850 e 1860. Então, o café é 48,8% da exportação. 61 a 70, caiu lá para 45, 71 a 80, 56, 81 a 90, 61, 91, 1891 e 1900, 64,5%, né, de 95% de produtos exportados. Ou seja, né, então o café no Segundo Reinado começa lá, 1840, né?
Então, ele vai ser um dos principais produtos aí, tá? Esse, né, café era um produto já conhecido e tal, mas ele não tinha, né, eu falei, uma expressividade tão grande, né? Não aparecia tanto. Na atualidade, o café ainda é um dos produtos bem exportados aí, tá? Vocês estão no Aplicando o Assunto lá. Tanto que o café é o 5º produto mais exportado, né, pelo agronegócio brasileiro. Então, né, é bem significativo até os dias de hoje. Desculpa. O café vai fazer então com que toda a área, né, de maior importância econômica no período fosse migrar ou fosse se deslocar então para o sudeste brasileiro, tá? Com isso se inicia uma modernização da economia e acabam surgindo as primeiras ferrovias e começam a surgir algumas indústrias aí, tá? No fim do século XVIII, o café ele era produzido no Vale do Paraíba, numa região aí localizada, né, nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, tá? Ela era uma região que se destacou, tá? Era produzido café num molde colonial, um molde simples, não tinha muita, né? Existiam grandes latifúndios monocultores, latifúndios escravistas, né? Não tinha grande investimento tecnológico e mesmo investimento na fertilização do solo, por exemplo. Isso vai fazer com que o café, em meados do século XIX, no Vale do Paraíba, entra em decadência. Por quê? Por essa falta, né, de uso adequado do solo, tá? Não tinha técnicas para evitar a erosão, a produção, né, utiliza o solo, fica esgotando demais o solo e tal. E isso faz com que essa região, então, a produção entre em decadência. Aí, eles focam para um outro espaço, para o Oeste Paulista, tá? Nesse Oeste Paulista, seria lá a região de Campinas, Sorocaba, Ribeirão Preto e tal. Para essa região, migra-se, então, essa produção, tá? Uma das vantagens dessa região era a presença da terra roxa, né? Que era um terreno fértil para a produção do café. E, além disso, né, eles vão adotar um sistema diferente para produzir, tá? Eles vão usar mão de obra livre, tá? Lembra que eu falei lá, 1850 foi proibido o tráfico. E aí também não se tem mais tantos escravos assim. E aí começa-se um novo projeto, uma nova forma de produção através de mão de obra livre. E a mão de obra que vai se usar nessa região vai ser a mão de obra imigrante, tá? Que vai, então, intensificar a produção de café no Oeste Paulista. Na página 190, vocês têm lá a expansão cafeira no século XIX, tá? Tem a legenda, lá tem o mapa, então, a partezinha pontilhadinha ali, bem certinha ali, né, Rio de Janeiro, Taubaté, São Sebastião, tá bem no litoralzinho ali, 1840, é o pontilhadinho. Depois no cinza, 1840 e 1865, e 1865 a 1885, então a parte branca, que vai lá para cima, Ribeirão Preto, Rio Preto, aquela região lá, tá? Aí,
começam a surgir, né, as mudanças econômicas a partir desses lucros aí provenientes do café, tá? Já falei antes para vocês, são construídas ferrovias, agora não se tem mais o café tão próximo do litoral, tá? Então se precisa criar uma forma de trazer esse café do interior para o litoral, tá? E isso vai acontecer então com o uso do lucro, né? Acaba sobrando aí, né? Tem um capital excedente porque foi proibido o tráfico negreiro e isso acaba impulsionando também, né, a industrialização do Brasil. O nascimento da indústria tem como um dos principais figuras o Irineu Evangelista de Souza, tá? Que ficou conhecido como Barão de Mauá, tá? Ele vai investir em atividades comerciais, atividades bancárias, atividades industriais, tá? E isso fez, então, dessa forma ele colaborou, tá, para a modernização da economia. Ele, né, ele acreditava, né, que o crescimento econômico precisava, ele só iria acontecer com a industrialização, tá? Na página 192, vocês têm lá um outro fator que contribuiu, né, para o desenvolvimento industrial aqui do Brasil, foi a criação da tarifa Alves Branco em 1844. Essa regra, essa tarifa, né, Alves Branco, ela aumentava a taxação dos produtos importados, os produtos estrangeiros. Isso vai fazer o quê? Ela vai favorecer a produção nacional de produtos manufaturados. Porque como você não tinha dinheiro para, né, aumenta muito a taxa de importação, digamos assim, então era mais fácil você comprar produtos manufaturados, que acabavam sendo mais baratos do que o produto que vinha de fora, tá? Uma outra questão que surgiu na economia, né, que interferiu aí nas características coloniais da época, e que fez com que ela permanecesse, né, numa base latifundiária aí, foi a Lei de Terras de 1850. Através dessa Lei de Terras não podia mais ocorrer a doação de sesmarias, que era a doação de terrenos, né, de lotes aí. Eram terras tipo, que pertenciam, que não estavam ocupadas ou pertenciam ao Estado, né? Terras devolutas, digamos assim, né? Então elas não eram mais doadas, e sim elas precisavam ser compradas, tá? Você tinha que adquirir a terra através da compra. E isso vai fazer o quê? Com que o latifúndio aumente ainda mais, tá? Porque vai dificultar, com a Lei de Terras de 1850, dificulta o acesso à terra, porque as pessoas mais pobres não tinham condições de comprar. E lembram que eu falei para vocês que quem vinha, né, lá os trabalhadores do Oeste Paulista, era uma nova realidade, era uma outra característica, eles estavam usando a mão de obra imigrante, tá? Então a Lei de Terras vai contribuir para isso também. Esses imigrantes vêm, eles não vão mais ter as terras doadas para eles, eles precisam comprar as terras. Isso vai fazer com que quem é um grande proprietário se torne um proprietário maior ainda de terras, né? Quem já tem dinheiro faz dinheiro. E isso aconteceu, então, já desde lá do período do Segundo Reinado, né? Da economia do Segundo Reinado. Beleza, pessoal? Até daqui a pouco. Nós conversamos um pouquinho mais e corrigimos os nossos exercícios. Ok? Até mais!